Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma situação bem delicada, uma situação que eu acompanho já faz um tempo, mas eu acredito que vai servir de alerta para vocês, tá? Principalmente vocês que têm filhos pequenos, né, crianças em casa. Se você é sensível ao conteúdo abuso, né, esse vídeo talvez não seja para você, mas eu acredito que o conhecimento ele é fundamental, né? Então, assim, muito é falado sobre abuso infantil, é feito trabalhos de conscientização, seja nas escolas, sejam, né, jornal, revistas, enfim, né. Eu sempre ouço falar sobre mudança de comportamento e pouco é falado do efeito contrário, né, que muitas vezes, assim, existe sim a mudança de comportamento, porém, a situação que eu acompanhei acaba sendo um pouco, talvez, polêmica, né, seja a palavra certa, mas é uma coisa que pode acontecer e muitas pessoas não sabem, que é a questão do apego, né? Muitas vezes a criança ela pode desenvolver um apego totalmente ali naquele abusador. Aí você pergunta, mas como assim? Como é possível? Machucou, sofreu, abusou? Gente, vamos entender uma coisa, a criança, ela é pura, a criança, ela é inocente, a criança não vem para o mundo cheio de maldade no coração, né? Nós, adultos, nós somos maldosos, nós somos corrompidos, infelizmente, né? A nossa, nossa cultura, né? Hoje em dia, nosso mundo é só você olhar, você ouvir as músicas, né? Nossa, essas músicas são nojentas. Então, assim, é muito difícil falar sobre esse assunto, porque é uma história, assim, que me tocou bastante, né? Tanto como pessoa, como futura profissional da área, né? Então, assim, eu vou contar a história de uma criança de em torno de 7 anos, né? Uma menina muito linda, era uma criança cheia de vida, uma criança amorosa, e felizmente ela cresceu ali num ambiente de muita briga, né, entre os pais, e os pais se separaram. O pai refez a sua vida, né, encontrou uma companheira que tem, né, um filho adolescente na época, que essa história ela aconteceu há alguns anos, né, mas eu vou compartilhar agora porque eu quero falar sobre as consequências desses atos, né, as consequências de toda essa situação, porque eu acompanhei até hoje. Então, eu não vou entrar em detalhes, não vou citar nomes para não expor ninguém, né? Então, assim, essa criança, ela tinha. Os pais dela tinham guarda compartilhada, então ela passava uns dias com a mãe, uns dias com o pai. E ela teve até pequenas mudanças de comportamento, porém nada tão agressivo, né? Eram mudanças mais sutis. E aí, o que chamou a atenção, né? A avó foi dar banho nela e percebeu algumas feridinhas na região íntima. E nessa, né, a avó prontamente levou pro médico, né? Os médicos se reuniram numa equipe multidisciplinar e foram até a mãe dessa criança. Chamaram a mãe da criança, vamos entender o que está acontecendo, acionar o conselho tutelar, vamos entender o porquê, né? Então, assim, essa criança está sendo abusada. Então, ela está sendo abusada por quem? Quem mora com você? Quem tem acesso a ela? Não, essa criança ela só vai para casa do pai. Que o pai que, né, teria que ser ali o protetor. Então, vamos descobrir. Num lindo trabalho, né, com uma psicóloga, né, com os profissionais ali, conseguiram descobrir quem foi, né. Mas a princípio todos os olhos, obviamente, se voltaram para aquele adolescente. E esse adolescente não, né, não foi ele, mas todos os olhos se voltaram, porque é muito difícil acreditar que, né, que um familiar, né, alguém ali que tem o seu sangue cometeria tal ato. E essa criança, né, essa menina acabou confessando que foi o pai, né? Só que, gente, a criança, ela entende aquilo como um gesto de amor. A criança, como eu disse ali, ela é pura. Então, assim, para ela aquilo não foi um abuso. Para ela aquilo não foi ser molestada. Para ela aquilo foi um ato de amor, né? Talvez ali, por mais nojento que seja falar sobre isso, mas talvez aquele pai teve ali gestos de amor, de carinho, né? Filhinha, faz assim, o papai
o papai ama, o papai não sei o quê. Gente, chega a ser bem até sombrio falar sobre isso, mas infelizmente foi essa a realidade. Porém, né, obviamente que esse genitor, né, que a gente não pode nem chamar de pai, né, porque é uma pessoa, né, um pai fazer isso com uma criança é muito pesado. Mas ele tá preso, espero que fique muito tempo, né, ou a vida toda, porque ele realmente não merece estar em sociedade depois do que ele fez, né, porque se ele fez com a filha dele, por que ele não pode fazer com a filha dos outros, né? Mas assim, essa criança, ela obviamente desenvolveu crises de ansiedade, crise de pânico, ela é uma criança depressiva, né? Isso trouxe consequências gravíssimas até hoje, e eu já vou compartilhar com vocês, né? Esse é até mesmo o motivo do vídeo, porque, assim, muito é falado sobre essa questão do comportamento, os primeiros sinais, fique atento, fique isso, fique aquilo, mas não é falado sobre a questão do apego, da dependência emocional, que foi o que aconteceu com essa criança. Então, assim, ela não entendeu como abuso, ela entendia como uma forma de amor, e quando o pai dela foi preso, ela simplesmente entrou, assim, numa depressão, né? Como assim? É meu pai, eu amo meu paizinho, eu tô com saudades, eu quero ver o meu pai. Então, assim, imagine para a mãe dessa criança o quanto foi difícil saber, né? Ela desejava ali que ele apodrecesse na cadeia, ela desejava tudo de mal que existe para aquele homem, né? Porque assim, é uma mãe, gente, a gente não pode julgar, né? Assim, e saber ter que acordar com a filha pela madrugada chamando pelo pai. Eu tô com saudades, eu quero ver o meu pai, eu preciso ver o meu pai, né? Então, assim, como consequência, a sexualidade dela foi despertada antes do tempo, a inocência dela foi corrompida, a infância dela foi corrompida, porque ela teve que passar por processos bem longos de psicólogo, de médico, de acompanhamento, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque a cabecinha dela é limitada, né? Ela não tem um cérebro formado para ela entender racionalmente aquilo que estava acontecendo com ela. E essa história, ela tomou uma proporção tão grande e assim, até hoje, assim, eu fico chocada, sabe? Porque, como eu disse, né, eu acompanho ainda essa história. Assim, ele continua preso, né? Graças a Deus, continua preso. Pelo menos nisso a justiça não falhou. Mas, como uma consequência tão grave da situação, essa menina hoje, por esses dias aí, esses meses, ela sofreu bullying, né, na escola, ela desabafou com uma coleguinha, porque agora ela começou a entender que ela foi abusada pelo pai. Então ela desabafou com uma coleguinha, a coleguinha, né, ali na sua imaturidade, porque uma criança, né, uma pré-adolescente, acabou espalhando. Essa menina começou a receber propostas, né, gente, é surreal, né? Mas ela começou a receber proposta dos coleguinhas dela. Inclusive um chegou ali com uma nota de R$ 5, deu para ela e falou bem assim: se você saía com seu pai de graça, você pode sair comigo, eu te pago. Então, assim, gente, é muito triste mesmo, sabe? Assim, eu eu queria muito assim que essa criança fosse acompanhada, fosse melhor assistida, né? Assim, por profissionais, porque ela é uma criança tão maravilhosa, tão querida, né? Tão fofinha, não merecia passar por isso. Mas assim, esse menino ofereceu dinheiro para que ela saísse, para que ela tivesse relações com ele. Então já não basta o peso de saber que foi abusada, o peso de estar sem a proteção do pai, né? Porque assim, principalmente para a menina, gente, o pai ele afirma a identidade da criança, da menina principalmente, né? É simples, assim, você vê que a menina, ela vai toda, ai mãe, o que você achou do meu vestido? Tá linda, filha. Mas quando o pai fala que ela tá linda, aquilo traz uma validação para ela, aquilo molda o caráter, a personalidade, é, a forma que a mulher é tratada pelo pai reflete muito nos relacionamentos dela. Inclusive, assim, ela tem um pai maravilhoso ali, ela não vai aceitar qualquer homem para chamar de seu. Ela não vai querer casar com qualquer homem. Ela vai querer um homem parecido com o pai dela, porque foi aquele modelo que ela recebeu, né? Então, quando isso falha, isso causa um rombo no caráter. Isso causa
consequências gravíssimas, né? Que é o caso dessa menina. Inclusive, o irmãozinho dela, né, cresceu com muita raiva do pai, né? Ele tá alimentando um ódio muito grande, isso não é bom. E, assim, simplesmente causou um rombo, tanto na menina quanto no menino. Então, assim, gente, o que que eu quero dizer com tudo isso, né? É uma história bem pesada, eu não vim só compartilhar por compartilhar, eu vim falar simplesmente desse outro lado, né? Que é o lado de um apego demais. Então, assim, às vezes a criança não vai sentir medo daquela pessoa, não vai sentir medo do seu colega que pega ela no colo, não vai sentir medo do tio que ela tanto gosta, que dá docinho para ela. Ela simplesmente pode ter um apego. Ela pode ter algo assim que uma dependência emocional muito grande dessa pessoa. Então, assim, obviamente, né, gente, isso aqui não estou generalizando. Nossa, existe pais maravilhosos, eu acompanho de perto, assim, algumas famílias. Eu sei que existem pais que dariam sua vida pelos seus filhos, né, que protegem, que cuidam, que amam. Mas a importância de você ensinar, né, seus filhos, né? Isso eu tô falando aqui de uma situação de um casal hétero, né? Não tô generalizando a situação, mas eu tô falando de uma situação que aconteceu ali, né? O pai, né, um casal hétero ali, que cresceu ali numa família tradicional, mas isso pode acontecer em qualquer outra, gente. Isso, infelizmente, ninguém está livre. Isso pode acontecer tanto com menina quanto com menino. Então, essa é a importância de você ensinar o seu filho, né? Ensinar a sua filha. Não senta no colo de estranhos. Não deixe pegar ali, não deixe pegar lá, sabe? Ensinar sobre as partes íntimas, ensinar o que pode ou não pode. Olha, se alguém tocar aqui, ensinar a estabelecer limites, né? Eu tenho uma amiga muito próxima e eu, assim, amo a filha dela, assim, a filha dela, eu acompanhei ela, assim, antes mesmo deles engravidarem, quando eles estavam planejando ela. E esse dia eu falei, fulaninha, senta aqui no colo da tia, você tá com... ela tava sem cadeira, eu tava sentada. Ela fez assim pra mim, na hora, assim, eu poderia até mesmo ter assim, talvez estranhado, né? Mas a educação que a mãe dela deu, eu acho muito bonita, assim, que a mãe dela ensinou isso. Então, o estranho não é só um homem, o estranho é qualquer um que não seja sua mãe ou seu pai, né? Até que a questão de pai é até meio complexa falar, né? Porque essa situação que eu tô contando, infelizmente, foi o genitor, né? Mas não é algo que é recorrente, né, gente? É um caso à parte, infelizmente. Mas, assim, ensinar, né? Ensinar sobre as partes íntimas. Ai, mas eu não gosto, eu acho que não é hora de ensinar sobre isso. Gente, nós vivemos em um mundo totalmente deturpado, um mundo nojento. Hoje em dia é só você ver as crianças aí de 5 anos dançando até o chão essas músicas nojentas que só falam coisas sexuais, conteúdos sexuais, músicas nojentas. Gente, sério, é muito difícil de você viver hoje em dia. Eu penso assim, nossa, às vezes eu quero tanto ter filho, mas aí eu penso no mundo do jeito que tá, eu já fico assim, será? Né? Então, assim, é importante sim você falar com o seu filho, com a sua filha, desde de pequenininho, né? Se alguém te tocar, se alguém fizer isso, se alguém encostar nessa região, você diz não e você conta pro papai e conta pra mamãe. Então, assim, é muito importante essa conversa, gente. Por mais que você ache cedo, mas para um abusador nunca é cedo. Né? Ele não vê uma criança como você vê ali que você protege. O abusador, ele olha para aquela criança como um objeto sexual, como um objeto de desejo. Ele cria fantasias com aquela criança. Né? E claro que, assim, essa história, ela teve muitas outras consequências, né? Alguns homens até mesmo acaba se atraindo pela história dessa criança e acaba sentindo desejo por essa criança devido a essa situação, né? Assim, é horrível de falar, mas infelizmente isso aconteceu. É como se aquela criança tivesse um imã, sabe? Que atraísse aquele olhar daquela pessoa corrompida. Então, assim, ele olha para essa criança, ele entende o contexto da vida dela, ele entende o que ela passou, mas ele olha para ela com desejo sexual, que isso para mim é uma doença, né? Mas assim,
Não quero nem entrar nesse detalhe de, porque o abusador, porque isso, porque aquilo. Não. Eu estou falando sobre a criança e sobre o cuidado que você, pai, você, mãe, pode ter com seu filho, tá bom? Então, eu achei bem importante eu compartilhar isso, porque talvez muitas pessoas não tenham esse olhar, né? Talvez as pessoas só esperem uma mudança de comportamento do seu filho, ou esperem que o seu filho vai chegar e vai falar: mãe, eu fui abusada. Gente, criança não vai entender o que é um abuso. A criança vai entender isso depois, como essa menina, né, essa criança que agora é uma pré-adolescente, agora que tá caindo a ficha dela e ela tá sofrendo todas as consequências, né? Então, assim, eu desejo que essa criança seja melhor assistida, né, que as pessoas consigam ter mais empatia, né, com ela, que os pais também incentivem, né, você que tem filhos pré-adolescentes, adolescentes, também converse com eles, ensine o menino a ser um homem de verdade, né? A não tocar, a não rir, a não oferecer dinheiro para uma criança que já sofre tanto, né? Onde ele ouviu isso? Em que momento da vida dele ele entendeu que se ele pegar e tirar R$ 5 e dar para uma menina, a menina vai ter relação sexual com ele, sabendo que ela é uma criança? De onde ele tirou isso, né? Então, assim, isso é bem complexo. Então, que fica de reflexão, né? Para que você também possa ensinar tanto os seus filhos, né? Seja menino, seja menina, seja adolescente, seja criança. Ah, eu acredito que tudo vem de casa, né? Então, assim, todo cuidado é pouco quando se trata de criança.